Então, gente, vamos pensar que isso aqui é a nossa artéria, né? Uma artéria. O sangue passa aqui. A pressão exercida pelo sangue aqui nessa área aqui é chamada pressão arterial. Então, a pressão arterial nada mais é do que o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de vezes por minuto que o coração emite sangue aqui na aorta, para a aorta do nosso corpo, porque a aorta é o maior vaso que a gente tem. Isso é o débito cardíaco. E a resistência vascular periférica é a dificuldade que o sangue vai ter que atravessar aqui, essa artéria aqui, esse vaso. Então, isso é pressão arterial. É quando o coração, em 1 minuto, bombeia uma quantidade de sangue em relação à resistência que esse sangue vai passar aqui. Então, pressão arterial é igual ao débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração bombeia, vezes a resistência que esse sangue, resistência vascular periférica, a resistência que esse sangue aqui vai passar. Isso é pressão arterial. O primeiro lugar é isso. Agora a gente vai ver quais são as condições da gente ter o aumento dessa pressão arterial. A se pensar que se houver o aumento do batimento do coração, um aumento do débito cardíaco ou um aumento dessa resistência, logicamente, a pressão arterial vai aumentar, que a gente vai chamar de hipertensão arterial. Se essa pressão ficar alta em um determinado tempo longo, aí a gente pode dizer que a pessoa é hipertensa. Então, se houver um aumento em um desses dois, vai aumentar a pressão arterial. E agora eu vou dizer quais são as condições mais viáveis de acontecer isso. Vamos dizer que aqui nesse vaso tem uma placa de ateroma, que é uma placa que é formado inicialmente por células de gordura, onde elas ficam, elas endurecem. Vamos dizer que, e essa placa atinge assim, a metade aqui do vaso. Vocês há de concordar que quando o sangue passar, vai ter uma resistência maior aqui. Então, a resistência vascular periférica vai estar maior. Logicamente, a pressão arterial também vai aumentar. Vamos dizer que o seu sistema nervoso simpático, que é aquele que reage a emoções, né? Vamos dizer que ele é ativado e ativado a noradrenalina em você. E aí, a noradrenalina, que é prima da adrenalina, ela é vasoconstrictora, ou seja, ela fecha mais esse vaso, ela tem o poder de fechar mais esse vaso. Então, se ela fecha mais o vaso, o que vai acontecer? Quando o sangue passar, vai ter mais resistência vascular periférica. Vai ser mais difícil o sangue passar por uma questão emocional, por uma questão a nível de sistema nervoso simpático, que é sistema nervoso que ativa, você fica agitado. Um exemplo, estresse. Vamos dizer que você seja uma pessoa com peso elevado. Esse peso elevado, quanto mais peso, quanto mais células, mesmo que seja adiposas, mais o sangue vai ter que bombear, porque essas células vão ter que ter sangue ali. Mais o sangue vai ter que bombear. Então, o débito cardíaco vai aumentar, porque o coração vai ter que bombear mais sangue para aquelas células. Quanto mais peso, mais sangue vai ter que ser bombeado. Ou seja, o débito cardíaco aumenta e a pressão arterial também vai aumentar. E por fim, vamos dizer que você, na sua alimentação, faça a inserção de muito sal. O sal, ele, dentro do nosso corpo, em qualquer lugar, ele tem a tendência a puxar a umidade, tem a tendência a puxar água. Então, toda parte líquida tua vai ser, ele vai ter aquela tendência de puxar. Então, teu volume sanguíneo vai aumentar. E aí, dali, o coração vai ter que bater mais para poder atender o volume sanguíneo que esse sal vai ativar. E aí, com débito cardíaco, ou seja, o batimento aumentado, a sua pressão também aumenta. Então, as condições para se aumentar a pressão arterial são mais ou menos essas. Só que tem condições também a nível
onde a gente encontra, nas pessoas que a gente mais encontra, que tem mais probabilidade de ter pressão arterial aumentada, ou seja, hipertensão, são as do tipo idosas, porque o lúmen, esse espaço aqui, já não é mais o mesmo. Ele não é mais tão movimentado, não estica tanto como antes. E principalmente acontece isso porque tem que ser idosas e mulheres. Porque a mulher, quando ela passa pela menopausa, ela tem uma queda de um hormônio chamado estrogênio, que ele é vasodilatador. É vasoconstritor e a progesterona é vasodilatador. Ela tem uma queda. E aí essa queda faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais danificados, porque o estrogênio ele regula, através de uma substância chamada óxido nítrico, regula do vaso e fica mais duro, fica mais rígido, fica menos maleável. Então, esse óxido nítrico diminui e na mulher que passa e passou pela menopausa, o risco cardíaco aumenta. Justamente pelo decréscimo do estrogênio, que vai fazer um decréscimo do óxido nítrico, que era responsável para... Então, o idoso, principalmente se for mulher, que já atravessou a fase da menopausa, o risco é maior de ter hipertensão arterial. O obeso também tem um risco muito alto. O obeso em qualquer fase de idade. Não precisa ser só na fase do idoso, da pessoa idosa, mas o obeso em todas as fases, desde criança até a fase adulta. Por quê? Porque o obeso, ele tem uma resistência à insulina. E a insulina, ela traz aumentos de inflamação no corpo. E daí vocês podem imaginar como é que deve estar a parte interna e externa desse vaso. Além de que traz os prejuízos renais, todos sabem que o coração ele é muito ligado aos rins. Toda pessoa que tem problema de rim vai ter problema de coração, porque regula a parte toda líquida do nosso corpo. O coração bombeia, o rim elimina ou segura, então tudo isso é envolvendo pressão arterial. E na questão, quando a pessoa é obesa, ela tem mais dificuldade devido ao aumento de inflamação no corpo que o obeso traz. E por último, em menor caso, é a raça negra, porque a raça negra ela é mais sensível ao sal. Todo aquele que é da raça negra e que tem acesso a comida muito salgada, ele tem a maior tendência a ter hipertensão, porque é mais sensível ao sal, simplesmente só pela parte. Então, assim, a hipertensão arterial não está só voltada para o uso só de sal ou não na comida. Logicamente que a gente não tem que brincar com a questão, mas acredito que hoje, pela questão toda de um nível de estresse muito alto que o brasileiro está vivendo, aqui no Brasil é o país número 1 em ansiedade e estresse. Né? O estresse que leva à ansiedade é o número 1. Então, como eu falei naquele momento, toda vez que a pessoa mexe com esse sistema nervoso simpático, que vai aumentar o cortisol, que vai gerar o estresse, que vai aumentar a noradrenalina, como eu falei, a noradrenalina é vasoconstrictora, ela vai fechar mais o espaço lumen, que a gente chama, vai fechar mais. E aí, quando ela fecha, o sangue passa com mais dificuldade. E ainda mais, se no meio desse sangue tiver um ateroma, se tiver uma paredezinha com gordura, aí que aumenta a possibilidade de termos uma hipertensão. Dali dessa hipertensão pode desencadear um derrame, né? E o que nada mais é o derrame? É quando esse vaso estoura, né? Ou pior, quando um pedaço desse ateroma sai dali e sai percorrendo todo o vaso, podendo encostar em algum momento, em algum local e causar um infarto, um AVC, enfim. A hipertensão, ela é muito além de só colocar sal ou não na comida. Ela envolve também a parte mental do nosso corpo, assim como as questões genéticas, de idade, como eu falei, e de raça. Então, é isso.